Graça e paz, amados, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Quero pegar uma carona contigo hoje no teu carro, no ônibus, no passeio, na corrida. Se está chegando em casa, tomando um cafezinho, providenciando o chimarrão. Vamos conversar? Vamos conversar uns minutinhos? Lembrando sempre, aqui é Karen, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo. Amém? Glória a Deus! Gente, a rádio é uma rádio web, ou seja, ela é online. Para te acessar, tu entra lá na internet, digita Resgate Sem Fronteiras, arroba nada, eu tô com esse arroba na cabeça faz dia, Resgate Sem Fronteiras .minharadio.fm. Agora sim, esse é o endereço certo. Rádio Resgate Sem Fronteiras .minharadio.fm. Tu entrando nesse endereço, tu já cai direto na nossa página, ouve a nossa programação, curte os nossos louvores, as nossas notícias, os nossos bate-papos, tá? Imperdível, muito, muito legal. Querendo falar com a gente, nós temos duas maneiras. A primeira dela é o e-mail, resgatesemfronteirasbr@gmail.com. Ou também o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 89 90. Vou repetir. 54 99 670 89 90. Está precisando de uma oração? Quer dar uma sugestão de palavra, de assunto para a gente conversar aqui? Entra lá, manda lá pelo nosso WhatsApp, tá bom? Tenho certeza que, vamos trocar muita ideia. E querendo participar, ouvir, comentar as nossas conversas anteriores, tu entra lá no YouTube, o endereço é @PenielDeus76, curte a nossa página, curte lá a nossa página, ativa o sininho para não ficar de fora das outras conversas, amém? A partir de hoje, tem um linkzinho em algum lado da tela, eu não sei dizer ainda qual é o lado, daqui a pouco eu pego o jeito, está escrito inscrever-se, clica ali, tu cai direto na nossa página para curtir, deixar teu comentário lá, tua sugestão, o que tu quer ouvir, o que tu tá achando da programação, o que tu acha que pode melhorar, pedido de oração, tá passando por dificuldade, quer agradecer, seja qual for o assunto, coloca lá para nós, a gente quer partilhar desses momentos, amém? Então, quero falar também dos nossos amigos e patrocinadores, sempre sem eles nós não estaríamos aqui. É ele, Rig Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar-condicionado, tanto residencial quanto comercial. Entre em contato lá com eles, eles são fera, são profissionais. DDD 54 98151 5525. Amém? Pegou? Vou repetir então. Rig Ar-Condicionados, DDD 54 98151 5525. E temos também a FATEB, Polo Nova Petrópolis, aqui do Rio Grande do Sul. A FATEB já dispõe de cursos como psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, todos os cursos, avaliados pelo MEC, todos os cursos disponíveis em EAD, tu pode fazer eles de qualquer lugar do país, aonde tu estiver, basta tu ter o celular e internet, ou computador e internet, para acessar as aulas, todos eles reconhecidos pelo MEC, e, gente, se tu tem o sonho de trabalhar nessa área, se tu quer te especializar
entre em contato no telefone que eu vou informar agora. Elas vão te passar todas as informações. Os cursos estão, ó, top, top, top. DDD 54 99931 8699. Amém? Quer que eu repita? Então tá, FATEB Nova Petrópolis, DDD 54 99931 8699. Amém? É isso aí, dados os nossos recadinhos, vamos então para a nossa conversa. Eu separei hoje, gente, para nós conversarmos sobre Dorcas. Dorcas, já ouviu falar nela? Já ouviu falar nessa irmã? Deixa eu pegar aqui a Bíblia, que eu quero ler para ti. Hoje, o nosso texto base está lá em Atos, capítulo 9, versículo 36, 42. E eu já vou sair lendo para ti, para a gente não perder tempo, tá bom? Então vamos lá, Atos 9, 36 até o 42. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto no andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto, e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a elas. Viva! As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Então, gente, por que eu escolhi esse assunto? Por que eu escolhi essa parte de Atos para a gente conversar hoje? Eu quero dizer para ti que quando o amor de Jesus se revela, ele se revela através de pessoas. Nós somos agentes de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. As amigas de Dorcas, que estavam com ela, que lavaram o corpo dela, enrolaram, levaram para o quarto no andar de cima, elas eram agentes de amor. Nós, pessoas, somos agentes de amor de Jesus Cristo aqui na Terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui no mundo. Amém? Então, Dorcas era uma discípula conhecida, não por palavras, não pelo seu muito falar, mas por suas obras de amor. Ela costurava roupas e ajudava os necessitados. O texto, ele não nos diz que ela pregava, que ela liderava ou que ela cantava, mas que fazia o bem e era cheia de boas obras. Tem um livro que diz, se eu não me engano, o título do livro são As 5 Linguagens do Amor. Uma das linguagens do amor, são 5 linguagens, uma delas
serviços, né? Aquilo que tu faz pela pessoa que tu ama. E eu tenho certeza que Dorcas, a maneira dela transmitir amor, o amor que ela tinha recebido de Jesus Cristo, era através do serviço dela. Era dessa forma que ela demonstrava o amor. Costurando, alinhavando, cortando os tecidos, ajeitando os tamanhos e doando o seu serviço aos necessitados. Então, Dorcas era cheia de boas obras, porque a linguagem do amor, dela expressar o amor dela, era esse: serviços, fazendo aquilo que ela sabia fazer. A gente precisa, no mundo de hoje, e eu acho que em qualquer tempo, eu acho que isso é uma coisa assim que não fica engessada há algum tempo, mas nós precisamos sempre estar atentos, porque o amor de Jesus se manifesta de muitas formas, de muitas maneiras, até nas mais simples, como o ato de costurar, de fazer uma blusa, um vestido, uma calça. Jesus se revela nas formas mais simples. E daí o que acontece? A morte de Dorcas, o desespero da comunidade. Quando Dorcas morre, os discípulos e as viúvas não se conformam. Eles não aceitam aquela perda, porque a vida dela tinha deixado marcas profundas. Marcas profundas de quê, gente? Marcas profundas de amor. De amor. Então, o que eles fazem? Eles enviam 2 homens para chamar Pedro sem demora. Para chamar Pedro sem demora, porque ele estava numa cidade vizinha, ele estava em Lida. Então, eles enviam os homens e quando Pedro chega, as viúvas mostram as roupas que ela costurava. Como quem diz: olha, Pedro, olha o quanto ela nos amou. Olha o que ela fazia por nós. E daí o que acontece? A intercessão dos amigos, que nasceu onde o amor havia plantado raízes. Que amor? O amor de Dorcas. A linguagem do amor de Dorcas, os serviços prestados, as roupas feitas com amor, com zelo, com carinho. Isso enraizou, o amor de Dorcas enraizou nas pessoas através daquilo que ela fazia. Dorcas amou tanto, gente, que quando ela caiu, uma multidão se levantou por ela. Olha só, quando ela morre, que era para ser o fim de tudo, uma multidão se levanta por ela. E o que eu vou te dizer sobre isso? Eu vou te dizer que isso é o evangelho em movimento. É isso, é o amor de Cristo em movimento, né? Dorcas amou tanto, de tal maneira, que ela entregava as suas costuras. E aquilo atingia as pessoas de tal maneira que quando ela morreu, eles intercederam por ela. Olha que lindo isso. E aí Pedro chega. Pedro chega, mas o protagonista é Jesus. Sempre, sempre o nosso Senhor. Porque Pedro sobe ao quarto, se ajoelha e ora. Ele ora a quem? Ele ora pela força dele? Ele ora pelo poder dele? Pelo que ele pode fazer? Não! Não, gente. Ele ora como Jesus ensinou, no nome do Filho, daquele que tudo pode, em nome de Jesus Cristo. Ele sabe que se fosse pelas forças dele, ele não conseguiria. Então ele nem tenta fazer nada sozinho.
ele clama ao único que tem poder sobre a morte, nosso Senhor Jesus. E então, o que Jesus faz? Ele devolve Dorcas viva. Ele devolve a vida a Dorcas. Olha só isso. A restauração não vem do homem, vem de Jesus. Mas ele atende à intercessão de um povo que ama, de um povo que está em unidade, pedindo e clamando por Dorcas. E o que a gente vê isso? A gente vê que Jesus ama através das pessoas. Dorcas amou através das suas mãos, das suas costuras. Os amigos amaram através da intercessão, da busca de Pedro e intercederam por ela. Pedro amou através da obediência. Olha só, olha o ciclo, olha o evangelho em movimento, olha as coisas acontecendo, conforme a palavra nos ensina que deve ser feita. E quando o corpo de Cristo se move, Jesus se move. É o evangelho em movimento. Nossa, que maravilhoso isso. Jesus se importa com quem se importa. Olha que tremendo isso. As pessoas intercederam por Dorcas a Pedro, Pedro obedeceu, clamou, orou, através do nome de Jesus Cristo. E aí Jesus se importa com aquilo que as pessoas estavam clamando, com aquilo que era importante para as pessoas. E o que acontece? A ressurreição de Dorcas, ela não foi só um milagre, ela foi uma mensagem. Eu vejo aqueles que servem em silêncio. Eu vejo aqueles que servem em silêncio. Porque Dorcas, ela não trazia a palavra, ela não cantava, né? O que ela fazia? Ela costurava, mas costurava em amor, e entregava as roupas dessa maneira. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: eu vejo, eu estou te vendo, eu sei que tu serve em silêncio, eu sei que as pessoas parecem não valorizar, mas eu estou vendo o que tu está fazendo no silêncio. Jesus valoriza o que o mundo acha pequeno. Aquilo que o mundo não dá bola, aquilo que as pessoas parecem menosprezar, parecem não valorizar. Nós precisamos estar atentos, porque Jesus valoriza aquilo que o mundo acha pequeno. Uma costureira, uma agulha, uma linha, roupas simples, viúvas sendo aquecidas no inverno, ou quem sabe, preste atenção, uma professora no Ministério Infantil que cuida, que ensina, que zela, que guarda, que ama aquela criança que está debaixo do seu cuidado e sabe que a sua família está sendo edificada no culto. Aí eu volto a dizer, Jesus valoriza o que o mundo acha pequeno, mas a palavra também diz que nós não devemos menosprezar os pequenos começos. Amém? Não menospreze os pequenos começos, não menospreze os pequenos serviços, porque Jesus vê aqueles que servem em silêncio. Jesus olhou para isso e disse: isso tem valor para o reino. Isso vai ser aproveitado no reino.
Essa semente germinará, florescerá e será uma árvore tremenda, estrondosa, raízes profundas, galhos grandes, frutos suculentos. Amém? Não menospreze os pequenos serviços. Jesus enxerga quem trabalha no silêncio. E para hoje, o amor que derramamos volta para nós em forma de intercessão e cuidado. Vidas que servem atraem o mover de Deus. Jesus continua ressuscitando sonhos, áreas mortas e forças quando clamamos juntos. Pequenos gestos feitos com amor têm impacto na eternidade. O que fazemos no silêncio pode ser aquilo que Deus vai usar para um grande testemunho. Vamos abrir os nossos olhos. E para concluir, gente, que eu não quero me estender, para a gente concluir, Dorcas é a prova de que Jesus ama tanto que usa pessoas comuns para revelar seu coração extraordinário. Ele vê, honra e restaura. E ainda hoje, Jesus levanta pessoas para caminhar conosco, segurar nossa mão e nos lembrar: você não está sozinha. Eu te vejo. Eu te amo. Eu vou repetir. Hoje, nos dias de hoje, Jesus levanta pessoas para caminhar conosco, segurar nossa mão e nos lembrar: você não está sozinha. Eu te vejo. Eu te amo. Olha Jesus falando isso para nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar, gente. Vamos terminar, vamos encerrar hoje com uma oração. Espero que sempre seja assim, que a gente sempre consiga terminar orando a nosso Senhor Jesus. Nesta tarde, nesta manhã ou nesta noite, porque eu não sei qual o horário que tu está assistindo, que tu está ouvindo a nossa conversa. Então, para agora, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, tão real e tão doce. Obrigada pelo exemplo de Dorcas, uma mulher simples, mas cheia do teu amor. Uma vida que mostrou que cada gesto feito com o coração se torna semente no reino. Te pedimos, Senhor, que o mesmo amor que moveu Dorcas nos mova também. Que nossas mãos sejam instrumentos de bondade, que nossas palavras curem, que nossa presença seja consolo para quem precisa. E quando a gente se sentir cansada, vazia ou invisível, lembra-nos que tu nos vês e que tu cuida de cada detalhe. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa a nossa noite. Dá-nos sensibilidade para amar, ousadia para interceder e fé para crer que tu ainda ressuscita vidas, sonhos e caminhos. Que o teu amor flua através de nós, assim como fluiu através da vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, eu espero que essa nossa conversa aqueça teu coração, te encha de gratidão, te encha de vontade de permanecer fazendo, mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que as pessoas não valorizem. Porque quem tem que ver o que nós estamos fazendo é o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos vê. Tenha certeza disso. Jesus Cristo nos vê, mesmo quando estamos trabalhando no silêncio. Amém? Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.